Uma boa tarde a todos. Espero que nós possamos ter um bom tempo aqui, no fresquinho, no ar-condicionado, com uma probabilidade bem grande de vir aquele soninho depois do almoço, né? E com uma voz assim meio macia falando, tudo muito convidativo, mas vamos tentar ser o mais energético possível aqui, para que nós possamos aprender um pouco mais nessa primeira hora da nossa tarde. Gostaríamos de fazer uma oração com todos antes de nós entrarmos nesse assunto. Então, podemos nos colocar em pé, por favor? Querido bom Pai, agradecemos imensamente a Ti, Senhor, por este encontro em que podemos aprender tantas coisas maravilhosas a respeito dos Seus planos de vida para nós. E temos aqui, ó Pai, aprendido a respeito da agricultura, da vida no campo, e queremos aprender mais de Ti. Por isso pedimos o Teu Santo Espírito que possa estar entre nós, nos ensinando e nos guiando nas Tuas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, esperança no solo. Nós estávamos falando aqui com a Gabi que todo mundo quer ter esperança, né? A esperança é a última que morre e a esperança é que nos faz realmente continuar vivos. E Deus tem um plano muito esperançoso para todos nós, através do solo. Nós vamos ver essa tarde. Primeira coisa que nós temos que entender é que Deus deseja que nós nos desenvolvamos, nós estamos em constante desenvolvimento e educação. E é por isso que Deus escolhe um método de educação especial, principalmente para o seu povo. Se nós olharmos nos primeiros capítulos da Bíblia, nós vamos ver que ali na criação, Deus criou Adão e Eva. E eles eram seres perfeitos. Eles não tinham erros na sua vida. Aqui nesse texto diz que quando Adão saiu das mãos do Criador, trazia em sua natureza física, intelectual e espiritual a semelhança do seu Criador. Então, Adão era perfeito porque ele se assemelhava ao Criador, a Deus. Todas as suas faculdades eram passíveis de desenvolvimento, sua capacidade e vigor deveriam aumentar continuamente. Isso quer dizer, então, que mesmo na perfeição de Adão, ele deveria o quê? Se desenvolver mais e mais ainda. Então, aquela ideia de que perfeito é já ter alcançado o patamar máximo, não é bem assim. A perfeição ainda dava oportunidade para desenvolvimento. E este era o alvo com Deus em colocar Adão num ambiente natural, para que ele pudesse desenvolver as suas capacidades físicas, mentais e também espirituais. Então nós vemos aqui que Deus colocou Adão no meio natural, todo o mundo natural destinava-se a ser um intérprete das coisas de Deus. A natureza estava repleta do conhecimento de Deus. Adão precisava crescer no seu conhecimento de Deus, além de que todas as suas faculdades seriam desenvolvidas. Mas a natureza foi o caminho escolhido por Deus para proporcionar esse desenvolvimento. E Adão não deveria estar ocioso. Apenas criado foi-lhe conferido o seu trabalho. Deveria encontrar ocupação e felicidade cuidando das coisas que Deus criara. E como recompensa de seu labor, seriam suas necessidades abundantemente supridas pelo fruto do jardim, os frutos do jardim do Éden. É interessante que quando nós pensamos a respeito do Éden, Adão, a gente não consegue visualizar muito bem qual seria o trabalho de Adão ali. De repente, cuidar das flores, fazer aqueles trabalhos de podagem, jardinagem, não sei como seria. Como nós entendemos jardinagem num tempo perfeito, que não é o nosso.
Mas nesse texto nós entendemos que Adão teria que trabalhar. E ele trabalharia para quê? Para que as suas necessidades abundantemente fossem supridas. Então ele deveria trabalhar para fortalecer o físico, fortalecer a mente e o espírito. Todas as suas necessidades seriam supridas. E eu fico pensando que ele plantaria e colheria o fruto daquilo que ele plantou, né? Ele colheria os próprios frutos das próprias árvores que ele plantaria também, não só daquelas que Deus plantou para ele, mas ele estaria em desenvolvimento do jardim, e era plano de Deus de que a terra toda se transformasse num jardim. Então, eu imagino que no céu, quando nós chegarmos lá, nós vamos ter muito trabalho de agricultura. Nós vamos ter que reconstruir a terra, assim como Deus vai proporcionar essa capacidade e todas as bem-aventuranças para isso. Mas interessante é que nós vamos plantar e usufruir dos frutos das coisas que nós vamos plantar. Então, nós vamos estar em plena atividade. O trabalho, ele tem uma função redentiva. Quando Adão e Eva pecaram, antes do pecado, o trabalho tinha uma função de desenvolver o homem na sua perfeição. Agora, depois do pecado, o trabalho tem uma função muito importante. Aqui em Gênesis, nós vemos uma das consequências do pecado que Deus aplicou na vida dos homens. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Por que você acha que Deus deu essa, entre aspas, maldição ao homem? Porque na verdade não é uma maldição, é um plano estratégico de redenção. Por que seria difícil agora o trabalho, que antes era prazeroso? Isso nós vamos ver aqui. Olha só, foi propósito de Deus aliviar pelo trabalho o mal acarretado ao mundo pela desobediência do homem. E embora acompanhado de ansiedade, cansaço e dor, é ainda o trabalho uma fonte de felicidade, desenvolvimento, salvaguarda contra a tentação. Olha só, a frase anterior: pelo trabalho as tentações de Satanás poderiam tornar-se ineficazes e ser detida a onda do mal. O trabalho é algo abençoado por Deus para garantir a nossa segurança diante do pecado. O trabalho afasta Satanás de nós. O trabalho impede que nós caiamos em tentação. O trabalho também é uma fonte de felicidade e desenvolvimento contra a tentação. E por isso Deus instituiu o trabalho. E sabe, no mundo que nós vivemos hoje, muitas vezes nós vemos aqueles comentários assim: mas eu não quero que o meu filho tenha uma vida como eu tive, de tanto trabalho e suor. Que ele possa ter uma vida mais tranquila, que ele possa mandar, que ele possa simplesmente gerenciar e não pegar no pesado como eu peguei, não pegar no trabalho como eu peguei. E isso é um engano, é uma sabedoria errada diante da sabedoria de Deus. O trabalho é necessário para nós. E muitas vezes nós queremos fugir disso. Nós queremos simplificar as coisas e ficarmos ociosos, muitas vezes, achando que nós estamos ganhando. Perante Deus, nós estamos perdendo com isso. A orientação de Deus é que nós usemos o trabalho como realmente uma arma contra o pecado, uma proteção que Deus nos deu. E incentivemos os nossos filhos, a nossa família, os nossos queridos, a usufruírem dessa bênção do trabalho. O trabalho, então, ele traz o desenvolvimento físico e mental. A ideia de que o trabalho é degradante tem levado milhares para a sepultura. Além de que
atrapalha realmente o mental na questão de pecado, de uma mente poluída, imagina que tantas pessoas estão perdendo a saúde por falta de uma atividade física. E Deus tem chamado o seu povo para a atividade agrícola, justamente para proporcionar essa atividade física tão necessária para a nossa saúde. O nosso amigo Jonatas palestrou aqui anteriormente, nessa manhã, a respeito da importância do treinamento físico através da agricultura e não usar de artifícios competitivos, como o esporte que vem denegrir muitos conceitos na vida do cristão. Então, Deus traz o trabalho, principalmente usando a natureza, porque a natureza é o maior livro de Deus que revela o seu caráter. Muitos agricultores têm falhado em arrancar do solo adequado lucro, porque empreendem o trabalho como se fosse uma ocupação degradante. Não veem que nele há uma bênção para si e suas famílias. Tudo o que podem discernir é o estigma de servidão. E confessando, a gente encara muitas vezes o trabalho assim. Quando nós estamos no sol, ali na horta, nós estamos no campo, cultivando, capinando, usando as ferramentas, o sol machuca a gente, o sol torna o trabalho pesado, além do esforço físico. E nós achamos muitas vezes aquele trabalho como realmente degradante, né? Nos sentimos como se fosse o trapo dos trapos diante da sociedade. E eu me lembro que o primeiro ano que eu fui para o campo, tinha saído de um bom trabalho, trabalhando para a igreja mesmo, mas uma posição boa, agradável, e de repente eu me vi no campo, ali com uma enxada, capinando, com calo nas mãos, suor correndo pelo rosto, pelo corpo, e eu parei uma hora e disse assim: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Nessas condições todas. E precisa haver, parece que uma lavagem cerebral mesmo em nós, porque nós não apreciamos isso, não entendemos esse conceito que Deus tem tão claro para nós. É um privilégio para nós desenvolvermos um trabalho assim. Nós encontraremos muita sabedoria, muito crescimento físico e mental, além do espiritual. E nós precisamos, mais do que nunca hoje, apreciar isso, porque isso é uma ferramenta que transformará o nosso caráter. Mas além do esforço físico que nós precisamos ter ali nesse trabalho, nos livrando de muitos problemas físicos e mentais, é necessário a gente usar a nossa inteligência no trabalho com o solo. Não é simplesmente um esforço físico que nós devemos fazer, que Deus deseja que nós façamos. É necessário muito mais amplo conhecimento acerca da preparação do terreno. Não há suficiente largueza de visão no tocante ao que se pode obter da terra. Segue-se uma rotina estreita e invariável com resultados desalentadores. Quantas vezes nós falhamos no processo de um plantio, de uma colheita, porque, primeiro, nós não nos esforçamos o suficiente, o que aquilo pede para nós, como também nós não usamos do conhecimento da inteligência para suprir as correções necessárias para um bom plantio e uma boa colheita. E todos nós, acredito que nós já passamos por essa experiência. Mas é isso que Deus deseja, que nós desenvolvamos a nossa mente. E é por isso que Deus chama a agricultura como o quê? O ABC da educação. Porque ela tem a função também de desenvolver o nosso intelecto, a nossa mente, além do físico. Muito frequentemente se enchem a mente dos estudantes de teorias e especulações humanas, falsamente chamadas ciências e filosofia.
Devem eles, os jovens, ser postos em íntimo contato com a natureza. Tudo quanto seus olhos contemplam ou as mãos manuseiam, lhes sirvam de ensino na formação do caráter. Desta maneira, as faculdades mentais são fortalecidas, desenvolvido o caráter e toda a vida enobrecida. Nós, no nosso projeto missionário, nós trabalhamos muito com famílias, muitas famílias, nessa área de educação, nessa área de vida familiar, relacionamentos. E quando nós apresentamos os princípios da verdadeira educação, que é a natureza, a vida no campo, o trabalho com a terra, com o solo, é uma das ferramentas, um dos pilares, é muito difícil você encontrar uma família que, com facilidade, entenda isso e busque aplicar isso de uma forma tranquila e segura. Geralmente, nós não entendemos como Deus pode desenvolver o intelecto de alguém trabalhando com o solo, trabalhando com a enxada, plantando. Mas é uma afirmativa de Deus que Ele desenvolve o nosso intelecto, a nossa mente, quando nós nos envolvemos e trabalhamos com a natureza. Em vários sentidos que, de repente, a Ruth vai poder colocar aqui na próxima palestra. Mas nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos ter essa fé, porque os planos de educação de Deus são muito simples, diante da complicação que nós criamos no nosso método educacional. Mas eles são seguros. E hoje nós encontramos aqui muitos jovens. Nós, no meio da cidade, nas escolas, aonde nós fomos, nós encontramos jovens que eles são muito mais hoje amantes dos prazeres do que ao trabalho. É muito difícil nós encontrarmos um jovem que se deleita e se envolve com trabalhos físicos, braçais, trabalho em meio à natureza. E a juventude de hoje é um indicativo certo do futuro da sociedade, e ao vê-la, que podemos esperar desse futuro? Hoje nós vemos os nossos jovens tão assediados pelas influências do mundo, que eles realmente não se sujeitam a certos tipos de trabalhos. E o convívio com as mídias, os aparelhos eletrônicos, cada vez dificultam mais isso. Mas Deus diz que na fazenda, os jovens, no campo, os jovens, as crianças encontrarão a salvaguarda, a segurança que eles precisam para todas essas influências do mundo. Por exemplo, as crianças, o trabalho no jardim e no campo será aprazível mudança da fatigante rotina das lições abstratas a que nunca se deveriam limitar sua mente juvenil. Quantos de nossas crianças hoje, elas estão imbuídas num mundo de fatigante rotinas, com lições abstratas. E Deus diz aqui que as crianças, elas encontram uma mudança no meio do campo desta vida. E olha só, para a criança nervosa, que acha as lições dos livros exaustivos, você já viu alguma criança que não consegue parar um pouco, nervosa, que ela não consegue se concentrar, que ela não consegue... Como são chamadas essas crianças no meio aí? Hiperativas, Crianças difíceis que têm que ser medicadas. Deus diz aqui, olha só, para crianças nervosas, que acham as lições dos livros exaustivas e difíceis de lembrar, será o que? A natureza de especial valor, de especial crescimento. E para os jovens, devemos adestrar os jovens de tal maneira que apreciem lidar com a terra e se deleitem em melhorá-la. Nós, pais, precisamos passar isso para os nossos filhos. De uma forma ou outra, eles precisam aprender a sentir prazer em trabalhar com a terra e em desenvolver, melhorar a terra. A esperança quanto a promover a causa de Deus nesse país está em criar um novo gosto moral no amor ao trabalho, o qual transformará a mente e o caráter. O trabalho de Deus só será finalizado neste mundo
com muito trabalho, com sacrifício. E esse treinamento tem que ser dado aos nossos jovens hoje, também a se submeter ao trabalho árduo com a terra, para a preparação para a obra final. E para nós adultos, olha só, na natureza há uma influência refinadora e suavizante que deve ser levada em consideração. Quando nós olhamos um trabalhador rural, nós imaginamos muitas vezes uma pessoa bruta, insensível, uma pessoa grosseira, mas Deus diz aqui que a natureza, ela tem uma influência o quê? Refinadora e suavizante no nosso viver. Nós nos tornamos mais calmos, mais ponderados, mais sábios. Interessante, diferente de muitas vezes o que nós pensamos. E se nós formos usar os exemplos bíblicos, nós vamos encontrar isso claramente. Por exemplo, Moisés. Qual foi a educação que Moisés recebeu no Egito? Uma educação para ser um faraó. Imagina quantas instruções, quantos ensinamentos, quantas informações ele recebeu. Além do mental, físico também. Deus aprovou essa educação para transformar ele um dos maiores homens da nossa história? Não. O que Deus fez com Moisés? Levou ele para o deserto, para ele o quê? Ser novamente refinado, como diz aqui, refinado e suavizado pela natureza. E o mesmo aconteceu com outros, como João Batista, também o maior homem que a terra já recebeu, como diz Jesus, também foi levado ao deserto, trabalhar no meio da natureza. E assim nós precisamos mudar a nossa mente a respeito da educação que nós devemos e queremos dar à nossa família, aos nossos jovens. O cultivo de nossas terras requer o exercício de todas as energias do cérebro que possuímos. Imagine só essa frase. Não é simplesmente você plantar e deixar ali para crescer. Você precisa buscar os melhores métodos, entender como acontece o crescimento, como funciona a terra, quais são os elementos da terra. Hoje nós tivemos aqui uma aula sobre a mandioca. Não sei quantos de vocês estavam aqui, mas você percebeu quanto conhecimento foi necessário adquirir para entender e como usar a mandioca? E quantos benefícios nós aprendemos que ela pode nos proporcionar? E ali entrou aula de matemática, de física, de biologia, de tudo, para você entender uma cultura. E todos os plantios, todos os métodos de agricultura exigem isso de nós. E os nossos filhos crescerão mentalmente superiores à educação que o mundo oferece. Não estou falando isso da minha boca para fora, não. Isso está escrito. Isso está provado por Deus diante dos seus servos. Dar incremento à capacidade do solo requer pensamento e inteligência. Isto não somente desenvolverá os músculos, mas também as aptidões para o estudo, porque há igualdade de ação da parte do cérebro e dos músculos. A educação, ela cresce equilibrada através dos métodos de Deus. E além do físico e do mental, nós temos a parte espiritual, Olha só, da vida ao ar livre, os homens, as mulheres e as crianças obterão o desejo do quê? De serem puros e inocentes. Você deseja novamente ser puro e inocente na qualidade de um servo de Deus? Então se envolva com a natureza, porque na vida do ar livre nós podemos obter o desejo novamente de sermos puros e inocentes. Que lindo,
São as funções do corpo fortalecidas, o intelecto despertado, avivada a imaginação. Olha só, para aqueles que perderam a imaginação. E hoje o que mais a gente vê nos nossos filhos, eles sendo crescendo sem imaginação. O espírito vivificado, a mente é preparada para apreciar as belezas da palavra de Deus. E aqui está um ponto importante. O primeiro livro que Deus criou foi revelando o seu caráter, foi a natureza. Isso antes do pecado, Adão aprendia através desse livro. Quando entrou o pecado, a natureza também foi deturpada pelo pecado, e ela não podia agora representar ou exemplificar o caráter de Deus 100% de forma perfeita. Deus nos traz a sua palavra escrita, para que nós possamos agora, junto à natureza, usar e entendê-la, o caráter de Deus. Mas a natureza também ela tem um processo restaurador extremamente importante para o momento que nós vivemos. Ela restaura mentes deturpadas, mentes que não têm Deus. A natureza tem o poder para resgatar. Que influência possui sobre os que estão enfermos do corpo e da mente? A vida entre flores e árvores carregadas de frutos. Se nós temos alguém que está passando por problemas mentais, está longe de Deus, existe uma probabilidade grande de restauração e de salvação, se nós levamos essas pessoas para o meio de uma vida natural. E as crianças estão sendo atacadas tremendamente no nosso momento, para que não desfrute dessa bênção de Deus. E aqui nós temos, você já viu isso acontecer em algum lugar? Isso é muito frequente hoje. Todos esses aparelhos eletrônicos nas mãos das nossas crianças e dos nossos jovens. E o inimigo tem usado esses aparelhos para que eles cada dia mais fiquem dentro de casa, dentro dos seus quartos, e não saia para fora para desfrutar do verde e daquilo que Deus tem preparado para eles. E a orientação é que quanto mais calma e simples a vida da criança, isto é, mais livre de excitações artificiais, e mais de acordo com a natureza, mais favorável para o seu vigor físico, mental e para a força espiritual. E aqui nós temos, olha só, todos os problemas que a natureza pode ajudar a resolver facilmente, se nós levarmos os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens, para a horta, para a fazenda. Evitará déficits de atenção, atrasos cognitivos, atraso no desenvolvimento, evitará obesidade, problemas no sono, doenças mentais, como depressão, agressão, demência digital. Também evitará vícios de drogas, jogos, mídia, etc. E os problemas gerados pelas emissões de ondas eletromagnéticas, e o enfraquecimento mental por meio de ficções. Quantos benefícios, esses são alguns, existem mais. Quantos benefícios nós temos ao levar a nossa família para meio da natureza. E aqui tem uma esperança que o solo nos dá a essas crianças, esses jovens e adultos que vivem em meio de vícios, com a mente deturpadas e longe de Deus. As mentes que têm sido usadas e abusadas pela leitura de ficção e todos esses outros problemas, poderão ter na natureza um livro aberto e ler a verdade nas obras de Deus. A natureza pode restaurar, e existem muitos tratamentos hoje que nós vemos em clínicas que usam esse recurso da natureza para restaurar mentes que foram abusadas, que foram destruídas pelo mal. E nós vemos restaurações. Mas como a Joy também tem comentado aqui nas reuniões dela, a agricultura também ela tem o seu fim como evangelismo. E isso é muito importante para nós, ao entendermos que a nossa educação, a educação da nossa família, dos nossos filhos, tem como fim em servir e levar salvação para aqueles outros.
faremos experimentos nessa terra, e se obtivermos sucesso, outros seguirão nossos exemplos. Quando métodos corretos de cultivo forem adotados, haverá muito menos pobreza do que existe agora. Veja só, o que Deus pretende nos dar, é para que não seja simplesmente para benefício próprio nosso e de nossa família, mas também para diminuir o sofrimento e a pobreza dos outros. Pretendemos dar ao povo lições práticas sobre o melhoramento da terra e assim induzi-los a cultivar sua terra agora ociosa. Se conseguirmos isso, teremos feito um bom trabalho missionário. Então Deus está nos chamando para uma obra missionária com as nossas fazendas, como a Joy tem salientado aqui nesses últimos encontros. Nós precisamos entender que cada sítio que Deus tem dado a vocês, a todos nós, como família, não é simplesmente para nos tirar, nos livrar de certas influências do mal, da violência, para uma vida melhor, mais tranquila. Com certeza isso faz parte, mas é um trabalho missionário que Deus tem nos dado, através da terra que Ele tem nos dado. Os agricultores cristãos podem fazer um verdadeiro trabalho missionário em ajudar os pobres a encontrar um lar no campo. Nós podemos ajudar famílias que não têm condições de ir para o campo, para que tenham uma experiência no campo, através dos nossos recursos. Encontrar um lar no campo, ensinar-lhes a lavrar o solo e torná-lo produtivos, ensiná-los a usar o solo e buscar os seus próprios recursos, obter os seus recursos, as suas necessidades serem saciadas ali. Ensinai-os a servir-se dos instrumentos da agricultura, a cultivar as várias plantações, a formar pomares e cuidar deles. Entenda só que Deus está chamando nós para formarmos sítios, fazendas, escolas, de uma forma ou outra. Não precisa ser algo tão formado como uma instituição educativa, mas você pode usar de todas aquelas oportunidades que Deus está te dando para que você ensine outros, você melhore a vida de outros. Mas se o povo de Deus seguisse as instruções, sua terra seria restaurada à fertilidade e beleza. Deus tem dado ao seu povo muitas instruções a respeito de plantio. E se nós formos pesquisar sobre as orientações de Deus, nós vamos ver que nós temos informações, muitas informações, e bem claras. Dar descanso à terra, no momento apropriado, né? Vários tipos de, por exemplo, o plantio do anjo, né? Uma revelação dada à nossa igreja também. Quantos aqui conhecem plantio do anjo? Quer algo mais claro de como você plantar nesses últimos dias? E nós podemos encontrar muitas outras instruções de como nós devemos plantar, para que realmente a terra possa nos retornar aquilo que Deus deseja. Deus mesmo lhes dera ensinos quanto à cultura do solo, e deveriam cooperar em sua restauração. Assim, toda a terra, sob a direção de Deus, se tornaria uma lição objetiva da verdade espiritual. Deus quer fazer com que essa nossa experiência de êxito com a terra, através dos seus conselhos, seja de uma restauração espiritual para todos nós. Assim como em obediência às leis naturais, a terra deve produzir seus tesouros. Da mesma forma como em obediência à sua lei moral, o coração do povo deveria refletir os atributos de seu caráter em obediência à lei moral. E olha só essa frase: até os pagãos, aqueles que não creem em Deus, reconheceriam a superioridade dos que servem e adoram o Deus vivo. Deus, Ele quer que nós sejamos agricultores com o maior êxito possível, para que nós façamos com que os pagãos reconheçam a soberania dEle. E nós precisamos atender esse chamado.
Nós precisamos estudar, nós precisamos crescer, trabalhar duro para que nós obtenhamos esse sucesso que Ele mesmo nos ensinou como obter. E se nós fizermos isso, queridos, nós vamos ter muitas promessas concretizadas, promessas de Deus concretizadas em nossa vida. Se nós seguirmos os seus conselhos, o Deus que fez o mundo para o benefício do homem, proverá da terra recursos para sustentar o trabalhador diligente. Se você é um trabalhador diligente, você tem a promessa de Deus que você terá resultado, você colherá o necessário para você e para os outros. Essa é uma promessa de Deus. Diante de um mundo que está com dificuldades tremendas de cultivo, diante de uma terra cansada, Deus promete que aqueles que seguirem os seus conselhos terá sucesso no plantio. Agora, muitas vezes, nós cometeremos erros, por falta, muitas vezes, de esforço, por falta de conhecimento. Erros serão cometidos muitas vezes, mas todo erro está próximo da verdade. Não vamos desanimar. A sabedoria será adquirida mediante fracassos. É errando que se aprende. Quantas vezes nós plantamos um canteiro e o alface cresceu só isso aqui e ficou amargo? E a gente aprende com erro. E aí você vai desanimar, não vai mais plantar alface? Não, alguma coisa saiu errada. Vamos refazer, crianças. Vamos refazer o canteiro, vamos colocar os nutrientes que precisa. E aí ele cresce bonito, vistoso, doce, crocante. A sabedoria será adquirida mediante fracassos. E a energia que se aplica no começo dá esperança de sucesso no fim. É um trabalho que exige esforço. Em Levíticos, nós lemos essa promessa para terminar, que é fantástica, que confirma tudo isso que nós lemos, que nós falamos aqui. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas ao seu tempo. Quantos de nós que trabalhamos com plantio temos medo do clima? Porque se chove demais, a gente perde tudo. E se não chove, a gente perde tudo também. A gente precisa na quantia certa. Assim funciona os plantios. E nós dependemos de Deus inteiramente para isso. Não tem como você formar nuvem ou afastar nuvens. Nós dependemos de Deus. Mas Deus diz aqui que aqueles que seguem, guardam os seus mandamentos e os cumprem, eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Veja só que promessa linda. Nós temos a segurança de termos êxito nos nossos plantios, porque nós somos o povo de Deus. Nós não temos que temer, nós temos que usar a sabedoria que Deus nos deu, a inteligência, o conhecimento para saber como plantar, quando plantar, darmos descanso à terra, fazermos o cultivo correto. Nós devemos seguir os mandamentos de Deus, servir a Deus, usar todos esses ganhos, todas essas ferramentas que Deus nos deu, todos os nossos canteiros, nossa terra, para que atinja o seu ideal, que é salvar almas. Através do meu alface, Deus pretende salvar uma alma. Através do meu morango, Deus pretende salvar alguém. Através de um sítio pequeno, que seja uma chácara de 2.000 metros quadrados, Deus tem um potencial para salvar a muitos.
E se nós seguirmos os seus caminhos, não somente os nossos filhos serão salvos, como nossa vizinhança e muitos mais que estão distante de nós. Então aprendamos, irmãos, queridos, a usarmos esse método de educação que Deus tem nos dado, para realmente sermos felizes neste mundo e no mundo por vir. Porque até lá, apesar de não precisarmos salvar ninguém mais, mas a agricultura terá o seu lugar, a sua função, na nossa vida, no nosso crescimento. Não é algo só para a nossa terra, é para o céu também. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Querido bom Pai, entendemos, ó Senhor, que este plano educacional é um plano perfeito, mas que foge da nossa compreensão humana, porque o Senhor usa métodos simples e eficazes para transformar o nosso viver, nosso físico, o nosso mental e espiritual. Ajuda-nos a entendermos cada dia mais a respeito disso. E que possamos, de uma forma prática também, com aqueles recursos que o Senhor tem nos dado, crescer nessa ciência e ajudar a outros a crescerem nisso também. Muito obrigado por essa esperança que existe no solo. O solo que o Senhor criou para nós, para nos moldar, nos santificar e nos restaurar. Amém.